A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Quem está dormindo aí diz amém. Olha, tem alguns aí. Em Vila Jaguaribe eu peguei quase a metade noite, lá. Vocês estão espertos. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria, irmãos. Que alegria poder estar aqui nessa noite, cultuando com os irmãos, tendo sido já recepcionado ali no estacionamento, pela Sara, pela Irene, pela irmã Ana Maria, pelo Goiânia. Tomamos ali um café, fizemos um lanche, conversamos um pouco, e poder ver a diversidade aqui, desde das crianças até, respeitosamente, irmão Carlito, com seus poucos 9,7 anos de idade, vendo as crianças louvando, servindo ao Senhor, os adolescentes, juniores adolescentes, jovens adultos, ou seja, a igreja, como sendo um corpo, todos os seus membros adorando, louvando e servindo ao Senhor. Isso é ser igreja. Vê o Luanzinho ali, com as mãos estendidas, vê o Enzo corajosamente pedindo. Ele não foi convidado, não sugeriu, ele pediu, e veio aqui com toda a alegria, com toda a devoção ao Senhor. E eu falava com o pastor Paulo, eu amo esse louvor, me faz voltar lá o tempo da minha conversão, 1985, seja a nova vida ali da piedade. E eu amo esse louvor, então falou muito ao meu coração. Ver aqui as jovens também, adolescentes, da coreografia, que culto abençoado. E nós agradecemos pelo privilégio de conhecer os irmãos e estarmos reunidos aqui para aprender mais com o Senhor. E eu quero... É Bruna, né? É Bruna que vai passar? Primeiramente, apresentar ali minha família missionária, apresentar seus missionários. Nós somos, antes de ser missionários da Junta de Missões Nacionais da Comunidade Batista Brasileira, nós somos missionários dos batistas brasileiros e logo da PIB de Suruí. Se você não sabia, você está sabendo agora. Missionário Marcelo, missionário Jaqueline, nosso filho Samuel de 17 anos, somos cariocas, eu da Gema, nasci lá na Praça Mauá, minha esposa e meu filho nasceram em São João de Meriti. Fomos para o campo missionário em 2012, conheci a minha esposa, sua esposa está aí, então eu respeitosamente vou dizer que a segunda mulher mais bonita do Brasil é a minha esposa. Quando a esposa do pastor não está, né, é diferente, mas ela está, com certeza, então não vou criar problema com o pastor. Missionária Jaqueline, nós nos conhecemos em 2001 na Faculdade de Direito, ali no MEA, antiga universidade. Ela, em 2004, ela trancou e foi fazer teologia no Seminário da Pavuna, concluiu em 2007, eu continuei aí trabalhando no hospital, trabalhando em telemarketing, precisei trancar, matrícula caducou, fiz outro vestibular, e para a honra e glória do Senhor, em 2011, eu consegui concluir a graduação em Direito. No ano, fizemos a entrevista, fomos aprovados, mas no dia da entrevista, que aliás eu cheguei atrasado, no dia que eu iria começar um trabalho secular, foi o dia da entrevista. Eu cheguei no primeiro dia de trabalho atrasado, porque eu já tinha sido entrevistado na junta, fomos aprovados, mas existiam ainda aquela listinha que a gente entrega para Deus, quando Deus nos chama. Deus, tem uma listinha aqui, pequenininha, 20 itens. E Deus, no período de um ano, foi só ticando, e teve uma hora que a lista não tinha mais nada pendente. O que faltava? Obedecer. E por mais que se diga que quem obedece o chamado de Deus é corajoso, eu discordo. Corajoso é quem recebe o chamado de Deus e não obedece. Precisa ter mais coragem para desobedecer do que para obedecer. Nos apresentamos na junta,
nós não tínhamos nenhum campo de preferência. Nós temos chamado para o sul, para o norte, ou nós não queremos ir para tal lugar ou para outro lugar. Para onde Deus nos mandar, para lá nós iremos. Até que recebemos um e-mail da junta nos sugerindo o campo lá em Diadema. O primeiro impacto da associação foi Diadema da Atena, entenderam? Diadema da Atena, porque a Diadema é um contexto parecido com a Baixada, com algumas diferenças, mas um contexto muito de comunidade. 65% de Diadema é comunidade. Mas, irmão, não tem jeito, quando Deus te chama para um lugar, você passa a ter paz do coração, você passa a amar as pessoas e se sentir como se estivesse em casa. Então, hoje nós temos dupla cidadania. Somos cariocas, né, de nascença, mas naturalizados paulistas para a honra e glória do Senhor. Estamos ali já há 14 anos. A minha esposa, nós completamos 20 anos de casados em janeiro, nosso filho fez 17. 14 de junta, fiz em maio 9 anos, olha só, 9 anos, humildemente, diante do pastor de 32 anos. Eu tenho que pegar o zap dele e, né, cair umas ideias. Com certeza ele tem muito para nos ensinar. Estamos ali, irmãos, no desafio de plantar e revitalizar igrejas. Nesse período, pode passar, Bruna, por favor. Ali é a identidade visual da nossa igreja, IB Hope, o lugar de vida e esperança. Hope em inglês é esperança, um lugar de vida e esperança. Aí é uma pequena parte da nossa família, foi a EBF, que nós tivemos agora no mês de junho. Tínhamos 50 crianças do bairro, do condomínio onde nós moramos. A parte do bairro onde nós moramos e onde está a igreja está crescendo muito, pastor. Condomínios. Diadema não tem mais lugar. Os condomínios estão sendo construídos, são antigas firmas ou fábricas que fecharam condomínios. Já tem um pronto que inaugurou esse ano, um que está num terço da obra e um que já está iniciando. Então, a parte do bairro onde nós moramos vai fazer com que o bairro todo cresça um terço. E é o local onde está estrategicamente localizado. E quando eu visitei, estive na Vila Jaguaribe, vi aquele estacionamento. Chego aqui e vejo esse estacionamento. Se desse para cortar um pedacinho para lá, porque lá nós temos um espaço, mas não tem estacionamento. Deus vai preparar, porque Deus é o dono da obra. Hoje nós temos, entre membros, congregados e crianças, 65 pessoas. Nesse tempo, em Diadema, nós plantamos a Igreja Batista Caema, depois nós fizemos uma fusão com a Igreja Evangélica Batista Emanuel, uma Igreja Batista que estava a 1,5 km, mas num processo não muito bem sucedido de revitalização. Então nós nos unimos, e foi um casamento maravilhoso, perfeito, não perdemos nenhum membro, todos, e somou, e crescemos a partir dessa fusão. Então uniu duas igrejas, e hoje nós somos a Igreja Batista Hope. Temos trabalho de PGMs nas casas, no condomínio, a minha esposa trabalha com as crianças no condomínio, temos um PGM no nosso apartamento, um outro PGM no bairro, uma família da igreja, o outro PGM na zona sul de São Paulo, próximo a Diadema. Temos trabalho também de capelania numa empresa, capelania empresarial. Há 8 anos, temos 15 minutos toda quarta-feira, dentro do horário de expediente. Uma palavra breve e oração. E para a honra e glória do Senhor, ao longo desse tempo, Deus já alcançou 3 famílias que hoje congregam na nossa igreja. Um é ex-funcionário e outros 2 funcionários dessa empresa. Um dos proprietários aliás, são 2, o outro faleceu, e o atual, ele é servo do Senhor e tem aberto as portas, e tem sido uma estratégia do Senhor de levar o Evangelho para a empresa no horário do expediente. Já demos estudos bíblicos ali, do Evangelho de João. Fazemos também ainda não um trabalho permanente nas escolas, capelania escolar. O nosso sonho, a nossa oração, eu peço que você nos ajude, é podermos ter um trabalho permanente de capelania na escola, pelo menos um dia na semana.
As portas ainda estão abertas de algumas escolas. Temos a parceria com a MPC, Mocidade para Cristo, que nos dá o treinamento, toda a assessoria, mas nós precisamos de ter esse ok da escola. A diretora que assumiu é serva de Deus, mas existem algumas barreiras a serem superadas. Então, eu trago aqui um abraço em nome de toda a Junta de Missões Nacionais, nosso diretor executivo, pastor Fabrício Freitas, e trago muitos abraços. Eu não vou conseguir dar todos os abraços de toda a família missionária, do norte ao sul do Brasil, trabalhando na plantação, na revitalização, nas cristolândias, na carreta, nos ribeirinhos, com os quilombolas, com os ciganos, e toda essa obra de Deus sustentada pelos batistas brasileiros. Então, meus irmãos, vocês estão segurando as cordas. Não solte no nome de Jesus. Porque quando nós lembramos e trazemos à memória que existem igrejas, irmãos e irmãs, que nos sustentam primeiramente em oração, nos sustentam em contribuição, isso nos encoraja ainda mais a prosseguir e só parar quando Jesus voltar. Amém? Então, louva a Deus pela PIB de Suruí. E essa campanha, quando vai começar a campanha? Vai começar a campanha. Quando vai começar? Setembro. Vai ser a maior campanha de todos os tempos dessa igreja. Vai ser para a cereja do bolo de 63 anos dessa igreja poderem somar para multiplicar, para que possamos avançar e avançar, porque a ordem do Senhor é essa, para que todo o Brasil ouça. E vai ouvir de quem? Não são os anjos que irão pregar, somos nós, a igreja de Jesus Cristo. Então trago aí um abraço também em nome da família Hope. Trago um abraço em nome da minha esposa, do nosso filho, de toda a nossa membresia, nosso abraço carinhoso, nosso abraço de gratidão. Louvamos a Deus porque eu tive a oportunidade de estar junto na Operação Jesus Transforma, lá na PIB de Monte Alto, em Guarulhos, conhecer a Sara, conhecer a Irene, Ana Nilda, Joversino e a Lúcia, lá de Vila Jaguaribe, foi pastor. Essa palavra nós vivemos na realidade. De fato, exatamente a palavra de Jesus para a igreja hoje e para a igreja até quando ele voltar. É uma palavra que nós temos que recorrer a ela, porque ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É promessa de Deus, é a promessa de Deus, ela não falha, ela não tarda, ela se cumpre. Então quero convidar você, meu irmão, minha irmã, em especial, não somente para os jovens, mas em especial para os jovens, considerando que o mês de agosto é juventude. E aí convidaram o pastor Marcelo, e não deu tempo de pintar o cabelo, então vai nesse formato mesmo aqui, mas me veja como um jovem, tá? Coração jovem, muito jovem, não tem um pique de jovem, mas o coração se alegra na presença de Deus. Então quero convidar você a sua Bíblia. O versículo base é João 4,35, mas eu irei compartilhar com os irmãos outros textos, outros versículos do capítulo 4, que fala de início do encontro da mulher samaritana. Encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu queria convidar você, em achando o texto, você ficasse de pé. Eu vou convidar você somente para esse versículo, depois você poderá continuar assentado. Eu vou ler aqui na minha versão, para não precisar tirar ali da projeção, e aí cada irmão pode acompanhar na sua versão, ok? João 4, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita.
Novamente, vocês não dizem daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Amém? Podem sentar. A grande colheita. Eu não sei, mas eu posso arriscar que alguns irmãos aqui foram criados ou viveram algum tempo na roça, né? Plantaram, cultivaram algum tipo de grão, algum tipo de fruto, né? E puderam acompanhar que ia depender da semente, você precisa fazer um determinado preparo, tem um tempo de colheita, tem um tempo certo para todas as coisas, porque foi assim que Deus organizou a natureza. E quando Jesus chega ali, já depois de ter esse diálogo com a mulher samaritana, ele conversa, pode dizer, não com toda certeza, mas quase com toda certeza, que esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana foi o maior diálogo de Jesus. Ele gasta um tempo precioso. Jesus estava ali, capítulo 1, Jesus passando, João Batista aponta para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 dos discípulos de João Batista, um deles era André, a Bíblia não diz o nome do outro, em sendo apresentados para Jesus, passam a seguir Jesus. E André, a primeira coisa que ele faz, em seguindo Jesus, sai correndo para casa para avisar o seu irmão e fala, eu encontrei Jesus. Aonde? Venha e veja. Moabe, Pedro passou ela a seguir servia a Jesus. outros deuses. E aí, amados irmãos, no capítulo 2, Jesus vai para as bodas de Caná da Galileia e realiza o primeiro milagre do seu ministério. Transforma a água. Capítulo 3, ele tem aquele encontro com Nicodemos. Primeiramente, ele encontra com um judeu. Capítulo 4, ele estando na Judéia, precisando, Judéia sul da Palestina, precisando ir para a Galileia norte da Palestina, tinha outro caminho. Samaria não era o caminho mais rápido, o caminho mais fácil, pelo contrário, era um caminho a ser evitado. E para melhorar a história de Noemi, Jesus é intencional. O texto vai dizer que era necessário casar por eles Samaria. não poderiam casar, eles só poderiam O que era casar com necessário? mulheres da Judéia. Eles Por que era casavam com necessário? mulheres moabitas. Malom e Quilion. Porque lá Eles casaram estaria com uma casou mulher com Ruth, o samaritana outro casou samaritana a retirar água do Ruth poço. quer dizer o nome E aí Jesus Orfa quer dizer se apresenta para essa mulher, atrás. mas antes disso, ele precisou o quê? Noemi Quebrar barreiras. o nome vem, Ele precisou quebrar as barreiras do eles preconceito, começaram a servir da a religiosidade, barreiras cultural, cerimonial. Noemi, Ele precisou quebrar barreiras, continuou porque firme, judeu porque não conhecia o se Deus dava, de não se Israel, relacionava com o Deus de samaritano. Judá. Judeu não passava por um território samaritano. Judeu não se aproximava, não conversava. Mas E só Jesus que Noemi tinha uma passou coisa em muito Samaria, boa para você. tomou de uma samaritana, conversou com a samaritana, ensinou Ela a se samaritana, mudou, foi com a tocou cidade num onde pote que a samaritana havia mas pecado. não esqueceu Jesus a fez sua tudo raiz de politicamente viver uma vida incorreto. propensa no Jesus nome do Senhor nos e servir ensina a a um quebrar Deus que todas barreiras. as coisas podia. E ali ela para que começou a possamos dar participar da grande exemplos colheita de para Deus, as suas jovens noras. e todos os irmãos, nós precisamos Toda quebrar vez que as barreiras, noras olhavam que a para maioria Noemi, delas via ela são como barreiras exemplo. internas, Você tem sido exemplo na sua preconceito, família? sentimento, Ao Deus que você ressentimento, serve? soberba. Porque eu tenho tentado Então no meu nós campo criamos na missionário. nossa É mente, difícil, no Maria, nosso meu coração, campo não é fácil, muitas não. Samarias. Meu campo Com missionário é doido. certeza, assim como há em Diadema, sei. em Magé também há Samarias, Pregando a que na palavra. nossa humanidade nós queremos evitar, nós queremos passar Estou aqui pregando. longe. Aonde está, não sei. Porque Deus está cuidando, sabe por quê? não Porque queremos Ele é dono de todas as coisas e conhece. Assim como conheceu a estar vida de com Noemi. pessoas que E assim a seca não veio são e veio aquela muito culpa. simpáticas a Ah, é nós. nossa.
Mas se a gente Jesus, for ele fiel, Deus tinha tinha um encontro condição marcado, sem para ela todo saber, o povo. só Deus Jesus tem sabia, condições para você. com essa mulher. Se você for Porque fiel, Ele vai Jesus, te abençoar. Ele Como quer Ele nos abençoou o ímpio. ensinar Porque tem muitas que pessoas que dentro pensam, do por que Deus chamado abençoa dele o na ímpio e não me nossa vida, ele abençoa? nos chama, não é para uma coleitinha, Talvez porque você também não esteja só uma preparado coisinha para pequena, receber ele nos aquilo chama que Deus para tem uma você. grande Por quê? colheita. Porque eu queria um Porque bom ele mesmo carrão. disse o quê? Que a seara, Você acha que eu estaria aqui com o carrão? mas Não são sei você, poucos, com a casa de praia, com o calor que está fazendo, tem com mais carrão, se você estaria fruto a ser colhido e Deus tem do que preparado trabalhadores isso para pra você. Só que colher. Deus também quer te Então, não abençoar, é mas Ele quer que você falta seja obediente. do que Na se vida de colher, Noemi, ela é era obediente. falta de Elimelec quem, morreu pela de sua pessoas desobediência. para colher. Vocês estão Deixou os entendendo? filhos casaram com as moabitas. Porque se nós O que Deus olharmos fez? para a esquerda, para a direita, Levou para os frente, filhos para de trás, para Noemi onde nós também. apontarmos, tem Ficaram pessoas com o 3 coração endurecido, viúvas sim ou dentro não? de uma casa. Começa na nossa família, nosso vizinho, Que tinha tudo. pessoas que nós conhecemos no dia a dia, mas há muitas pessoas também, como nós vimos lá em Guarulhos, que foram preparadas por Deus, estão esperando o alimento da palavra de Deus ser oferecida para elas. Deus está trabalhando, nós só temos que ser instrumentos nas mãos do Senhor, ser uma luva nas mãos do médico. A luva diz assim, não, nessa cirurgia não vou trabalhar não, só na outra. Hoje eu estou de folga, hoje eu não trabalho, não. A luva obedece o comando do especialista. E na nossa humanidade nós queremos, se pudéssemos escolher, meio que crendo na predestinação, esse é salvo, esse não, esse é salvo, esse não, esse é salvo. Não é? Nós pensamos que alguns merecem mais, e outros merecem menos, outros merecem e outros não merecem, não. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não é o que mais merece, porque nós não merecemos. A salvação é pela graça mediante a fé. Então, amados irmãos, essa palavra, essa reflexão é para toda a igreja, mas para você, de uma maneira especial, considerando o mês da juventude, para você, jovem, entender o chamado de Deus e a missão que Ele confiou a você. E sabe quando começou essa missão? No dia que você entregou a sua vida para Ele. Todos nós fomos enviados. Missionários quer dizer lá no original grego, aquele que foi, e é só o missionário que é enviado, é só o pastor? Todos nós fomos enviados. Há um chamado geral e há um chamado específico, mas todos foram chamados. Todos nós estamos em missão, e o grande missionário é Deus. E Jesus falou, ide por todo mundo, Ele deu a ordem, Ele deu a direção, e Ele disse algo importante, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós não estamos só fazendo a obra de Deus, tudo é dEle, a obra é dEle, a palavra é dEle, o Espírito Santo é dEle, nós somos dEle, Ele faz a obra, nós somos apenas servos e instrumentos. Nós não temos nada, irmãos. De quem é seu carro? É de Deus. A sua casa é de Deus. Nós somos mordomos, irmãos. Então, uma grande colheita o Senhor nos chama a PIB de Suruí, chama os jovens dessa igreja, seja toda a igreja na sua totalidade. E o convite do Senhor fala, levantai os olhos e vede os campos. Porque se nós levantarmos os olhos e não vermos, às vezes a gente está vendo, mas não está enxergando, não é? Às vezes a pessoa está diante de nós, fazendo sinal, planta a bananeira, dá a cambalhota, você está vendo, mas não está enxergando. Quando você às vezes está ouvindo barulho, mas não está identificando o que está se falando ou quem está falando. Mas Jesus fala conosco nessa noite, levantai os olhos, porque às vezes a gente está assim, ó. Aí o que é que nós vamos ver? O chão. Mas quando nós levantamos os olhos, primeira ordem obedecida, e vejam
palavra é dele, o Espírito Santo é dele. Se essa amada igreja levantar os olhos e olhar, aqui o bairro é Suruí, né? Quais os bairros assim adjacentes? Suruí, esses bairros todos aí. Se você, onde você mora, você levantar os olhos e olhar para a esquerda, para a direita, para frente e para trás, com olhos espirituais, porque os olhos carnais, esse vizinho bota som alto, esse outro passa com a moto barulhenta, esse outro não sei o que e tal, são olhos carnais. Está me incomodando, e às vezes o incômodo humano é um sinal de Deus para você orar por aquela pessoa, se aproximar daquela pessoa, por mais que o comportamento dela queira te afastar. Mas se ela incomoda tanto, é porque ela precisa tanto de Deus, mais do que aquele vizinho bacaninha que faz bolo, leva para você, faz canjica, leva para você, né? Aquele bacaninha não incomoda, pega o lixo da sua lixeira e tal, né? Aquele vizinho bacana. Mas aquele vizinho que não é bacana, o colega de trabalho, o teu chefe, alguém da sua família, que você parece que não tem mais jeito, não vou mais orar. Eu orei 21 anos pela conversão da minha mãe. E no último ano dela de vida, ela se rendeu a Cristo. Deu vontade de eu parar de orar? Deu. Aqui o bairro é Suruí, né? Se deu. Mas Deus não deixou de existir. Esses bairros todos aí. Porque é Ele que salva, não somos nós. Ninguém merece ser salvo. Nós somos salvos pela graça. Pela graça de Deus. Então o Senhor Jesus está falando, levante os olhos, meu filho, minha filha. Mas pastor, eu estou cansado. Pastor, eu estou isso, querido. Jesus estava cansado, com sede e com fome. Ele poderia falar, estou no meu horário de almoço. Mas se ela incomoda, Jesus estava ali, plenamente homem, cansado, com fome, com sede. E muitas vezes nós damos desculpas para não levantar os olhos, ou se não, levantamos os olhos, mas não vemos nada. Como a parábola do bom samaritano, né? O levita e o sacerdote viram, mas não se compadeceram. Então, amados irmãos, o Senhor Jesus está nos chamando para um despertamento. Nós precisamos ver um avivamento, porque Jesus está às portas. Ah, não, pastor. Acho que vai quando tiver um número redondo, assim, 2030, 2035, assim, né? Nome um 7, num monte. A qualquer momento Jesus pode voltar. E nós temos que estar preparados. Não dá para começar amanhã, tem que começar hoje. A obra do Senhor é urgente. Deus não é apressado, mas a obra do Senhor é urgente. Levantai os olhos, a grande colheita. Qual é a ideia central? Deus está nos chamando a enxergar uma geração. E é lindo, pastor Paulo Dias. Crente não pode ter inveja, né? Eu admiro, pastor, ver várias gerações aqui cultuando ao Senhor. Irmãos, isso é extraordinário. Ver o ministério de jovens. Eu não me lembro. Tem muito tempo que eu não vou em uma igreja, começar da minha cidade, que tem um ministério de jovens. Está em extinção. Ou já teve, e não tem mais, ou nunca teve. Eu louvo a Deus pela vida do Goiânia, da sua esposa. Porque jovem chama jovem, criança chama criança, adolescente chama adolescente. Então essa geração que está sendo chamada por Deus para alcançar a sua geração, jovens, Deus está chamando você para alcançar pessoas da sua geração, seus colegas de escola, de curso, de faculdade, seu vizinho, seu amigo, colega do futebol. Deus está chamando você e quer usar você. Do jeito que você é, talvez tímido, talvez mais extrovertido, Deus quer usar você. Eu moro num prédio de 27 andares, eu moro no 20º. Minha esposa é extrovertida, eu sou mais introvertido. Ela pega o elevador lá no térreo, e até o 20º, se a pessoa for um andar acima, ela consegue, em alguns, nem minutos, né? Alguns segundos,
puxar um assunto ali do nada e saber o nome, quantos filhos tem, CPF, identidade, data de aniversário. Ela tem essa facilidade, eu já não tenho, eu já consigo de outra forma. Então Deus não quer mudar você, Ele quer usar você do jeito que Ele criou você, com a personalidade que você tem. Mas você precisa dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. E hoje nós estamos vivendo uma geração que não fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A geração de hoje é, Senhor, eis-me aqui, empurra-me a mim. Deus está chamando você. Você está assim, o cara treina lá para saltar de paraquedas, chega na hora do salto, ele fica tremendo. Rapaz, você treinou, você sabe, vai. Então, irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos e ver o que Deus está fazendo. E às vezes o nosso olhar só para aquilo que Deus ainda não fez, o que está dando errado, a porta fechada, o que disse não, o que xinga crente, o que está revoltado, decepcionado, e a gente não olha aquele que está. Eu não sei se a Isabela, hoje não tem mais de dar aquela papinha da Nestlé, né? Não é muito, mas imagina naquele tempo que tinha a papinha da Nestlé e os bebês, né? Comiam em uma das refeições aquela papinha ali. Aí a criança está cheia de fome. Aí o que o pai e a mãe fazia? Aviãozinho. Dava 5 voltas no quarteirão com a colher e a criança quase desmaiando de fome, com a boquinha aberta. Irmãos, há uma grande colheita de almas sedentas e famintas esperando o pão da vida. E quem vai dar esse pão da vida? A igreja de Jesus, essa igreja. Mas não vamos esperar as pessoas virem aqui. Nós temos que ir aonde elas estão. Porque o campo missionário começa da calçada para fora. Aqui é só um vestiário. Aquecimento, palavra, adoração, louvor, é muito bom, é necessário. Aqui que a comunidade dos santos se reúne, se une, se fortalece, mas o desafio é lá fora. Nosso estilo de vida, de participar de uma grande colheita, é lá fora. Uma geração que precisa de Jesus, e Deus quer usar esta igreja para alcançá-la. Deus quer usar os adolescentes dessa igreja, quer usar as crianças dessa igreja, quer usar os embaixadores dessa igreja, as mensageiras dessa igreja, os jovens, os casais solteiros. Não, misericórdia. Os jovens. Heresia já aqui. Os jovens solteiros, casais jovens, os casais mais maduros, que têm filhos, que não têm filhos. Deus quer usar a cara. Ninguém vai dizer, não, Deus não me chamou. Eu não recebi nenhuma tarefa de Deus. Todos nós estamos em missão para cumprir não só o ID, porque o ID é confortável, eu só ir, aí eu vou lá, bato o cartão, assino o ponto lá, não. É ir de fazer discípulos. O irmão Carlito, só a presença dele, quando ele fala, eu tenho 97 anos, ele vem no culto de oração, ora pelo pastor, ora por outras pessoas, ora pela vida dele. A vida dele já é uma pregação para nós, já é um encorajamento para nós, 97. Tem gente aí, muitas vezes, com 20, que já tem 1000 desculpas para não vir cultuar ao Senhor. Ele com 97 está ali, ó, firme e forte, para a glória de Deus. Levantai os olhos. Jovens, não fomos chamados, estou me inserindo, não fomos chamados apenas para frequentar a igreja. Não, nenhum de nós fomos chamados para frequentar. Que legal, né? Então, som bacana, coreografia, nossa, muito bom, pastor, parabéns, continua assim, tá bom? Vou voltar sempre aqui, tá? Nós não fomos chamados para frequentar a igreja, nós não fomos chamados para ser membros de igreja, nós fomos chamados para ser discípulos e fazer discípulos, para ser testemunhas de Jesus. E quem trabalha na área do direito sabe que testemunha não pode falar aquilo que viu e ouviu. O réu pode. Chega lá, o advogado fala, fica calado, fala nada. Agora testemunha não. E a testemunha de Jesus? Eu e você não podemos deixar de falar aquilo que vimos
e ouvimos aquilo que vivemos a partir do nosso encontro com Jesus. A nossa vida, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Levantai os vossos olhos, uma nova visão. Deus quer ampliar a nossa visão, não só Suruí, mas. Deus quer usar a sua casa, meu irmão. Você pode convidar uma pessoa para tomar um café na sua casa, tomar um café na padaria. Você pode, com uma conversa informal, apontar para Jesus, plano de Deus. Você pode ser usado por Deus para ouvir alguém que está precisando ser ouvida, ou está precisando ouvir de alguém. Pessoas que nós conhecemos do nosso relacionamento. Nós precisamos aprofundar os relacionamentos que nós já temos e criar novos relacionamentos. Mas isso não é função do missionário, do evangelista, do pastor, não. É a função, é o chamado de todos. Chamado de todos, missão de cada um. Uma nova visão, olhem além das quatro paredes. Dá uma olhadinha para as paredes aqui, vai, dá uma olhadinha. Qual é a cor? Branco e bege, né? Não podemos deixar de falar. Aqui é pequeno. Para um Deus tão grande, que tem um amor tão grande, que o seu Filho fez um sacrifício tão grande, que perdoou uma multidão de pecados. Eu e você nascemos para cumprir um propósito. Você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Você sabe qual é o propósito de Deus através da sua vida? Podemos fazer planos, cursar faculdade, ascender profissionalmente, ter uma casa melhor, uma casa própria, viajar. Podemos fazer tudo isso, mas isso é acessório. Há um princípio no direito que o acessório segue o principal. Por exemplo, no contrato de locação, é o contrato principal, mas aí um acessório é o contrato de garantia. Quando deixa de existir o principal, o acessório não tem mais função. Tudo isso é o que Deus acrescenta quando nós buscamos o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar. E nós hoje invertemos, nós queremos que Deus acrescente primeiro, e se der tempo, nós buscamos quando nós queremos e da maneira que nós queremos. Deus quer nos usar além das quatro paredes, na escola, na faculdade, no trabalho, na internet, onde as pessoas, uma grande multidão de pessoas estão agora nesse momento, na internet. A igreja precisa abrir os olhos, de ter ferramentas para evangelizar pessoas que não vêm aqui, talvez não virão, mas estão na internet. Elas também, Jesus também morreu por elas. Quem Deus colocou perto de você? Quem Deus colocou perto de você? Às vezes nós não entendemos. Você compra uma passagem de ônibus, aí senta a pessoa do teu lado, às vezes está roncando, às vezes está falando alto no telefone, está te incomodando, e às vezes esse incômodo que está gerando em você é Deus falando: fala com ele e com ela do meu amor. 6 horas de viagem, você não vai abrir a boca para falar quem sou eu na tua vida. Quem Deus colocou perto de você. Você não precisa ir longe. Talvez você não precise ir em Guarulhos, talvez você não precise ir em Diadema. Comece pelas pessoas que você já conhece. Quantas vezes você abastece o carro no posto? Uma vez, duas. Qual é o nome do frentista? Quantas vezes você compra pão na padaria? Qual é o nome da atendente? Qual é o nome do caixa? Qual é o nome do dono da padaria? Intencionalidade. Jesus se aproxima dessa mulher. Ele não precisava daquela mulher para beber água. Precisava, pastor Paulo Dias. Pastor não pode mentir, precisava. Ele podia fazer um sinal para o céu. Uma equipe de anjos uma equipe de garçons vestidos de anjos, com água, com gás, sem gás, suco de laranja, de acerola. Aqui Jesus pode escolher. Jesus poderia se aproximar daquele poço e estender as mãos assim, a água vinha para ele.
Daí não ia nem se molhar. Por que que ele inventou de pedir água para aquela mulher? Intencionalidade. Dá-me um pouco. Você não vai abrir a boca para falar quem sou eu na tua vida. É isso. Mas o que que eu vou falar? Deixa Deus te usar. Ele vai colocar palavras nos seus lábios. Segunda coisa, primeira, levante os olhos e vejam, segundo os campos já estão brancos. Jesus não está falando os campos ficarão brancos. Já estão. Aonde, pastor? Me dá o endereço, CPF, o WhatsApp que eu vou. Não, querido, você tem que orar a Deus e pedir a Ele discernimento, olhos espirituais, porque com certeza Deus tem colocado pessoas do seu lado para você falar, para você orar e amar aquela pessoa. Talvez você tenha uma grande barreira com alguém da sua família que você não perdoou. E você nem consegue orar por esse familiar. Uma equipe de garçons vestidos de anjos. Não espere o momento perfeito. Não, pastor, sabe o que é? Tenho que fazer uma faxina lá em casa, vou pintar lá o apartamento, aí depois eu vou organizar lá meu computador, aí depois eu vou pegar as correspondências lá nos correios, depois eu vou não sei o quê, aí daqui a 3 meses eu já estou pronto. Não é, Goiânia? Daqui a 3 meses. Não espere o momento perfeito, porque ele não existe. Deus já está trabalhando no coração de muitas pessoas. Lá em Guarulhos, 68 pessoas, entre conversões e reconciliação. Eu participo de Jesus Transforma desde 2011. Eu não participei ainda de uma operação tão frutífera, uma colheita tão grande. As pessoas aceitavam abordagem na rua, oração na rua, visita, chamavam para entrar, estudo, iam no culto, iam na IBF. As pessoas estavam, não é, irmão? Os campos estão brancos. Talvez você tenha uma grande barreira com alguém da sua família. Rogai ao Senhor da Seara que envie os trabalhadores para. E nessa noite eu oro juntamente com o pastor Paulo para que o Senhor envie trabalhadores dessa igreja. Para onde? Qual é o campo? Missões nacionais e mundiais? Não, querido. O campo é a família, o campo é o trabalho, o campo é a sua rua, o campo é onde você estiver. Abre a tua boca e eu a encherei. Aí daqui a 3 meses eu já estou pronto. Nós temos hoje uma geração ferida. Muitos sorriem por fora, mas carregam crises por dentro. Muitos choram sem derramar uma lágrima. Muitos choram sem mudar o semblante. São pessoas que estão tirando a própria vida. São pessoas que estão mergulhadas na depressão, na solidão, na falta de direção, na ansiedade, na busca de identidade. E nós não podemos deixar de entender que Deus está chamando uma geração de jovens valentes e corajosos, jovens de Deus, que se colocam como instrumento e não tem medo, mas tem temor e o senso do chamado de Deus na sua vida. Não despreze uma geração que Deus pode estar preparando para ouvir o Evangelho. Lá, jovem, Deus está preparando os jovens lá na sua escola. E Deus quer usar você. Deus quer usar vocês. Porque Deus ama. E Deus quer salvar, Ele tem poder para salvar. Terceiro, uma colheita exige trabalhadores, como eu falei aqui. O versículo 4, do capítulo 4, versículo 36 ao 38, diz assim: eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, o testemunho que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Você nunca ouvirá a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que enviou.
Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem ouvir a minha palavra. Calma aí, irmão, que eu perdi aqui o texto aqui. Não despreze uma geração que Deus pode estar preparando para ouvir o Evangelho. Lá, jovem, a colheita exige trabalhadores. Deus chama alguns para semear. Deus chama outros para regar. E Deus chama outros para colher. Qual é a sua parte nesse projeto de Deus? Por vezes do nosso ministério nós colhemos aquilo que nós não plantamos, né, pastor? Outros plantaram, outros regaram. Às vezes a gente planta, rega e não colhe. Mas outros plantaram e regaram e nós colhemos. Deus está chamando essa igreja para uma grande colheita, uma grande colheita, uma grande semeadura, um grande impacto na vida da comunidade aqui do Suruí, aqui de Piabetá, aqui de Magé. E Deus quer usar a cada um de nós para fazer uma obra extraordinária. Você crê nisso? Diga amém. A igreja precisa de jovens que oram. A igreja precisa de jovens que evangelizam, que discipulam, que servem e vivem uma vida santa. Eu quero ler para você, jovem, um texto que você já deve ter ouvido outras vezes, mas eu quero aqui ler juntamente com a igreja. 1 João 2, versículo 13 e 14. Diz assim, começa com paz, né? Filhinhos no 12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens da PIB de Suruí, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Parte final. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Onde está a força de Deus na sua vida, querido, querida? Jovem, a força de vocês está em crer e permanecer e viver a palavra de Deus e uma vida de santidade. Para que você na sua escola, na sua faculdade, com seus amigos, com seus vizinhos, eles possam ver algo diferente em você. Não porque você é melhor do que os outros, não porque você é mais santo, não porque você é super jovem crente, mas porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Para você ser um jovem que é luz do mundo, para você ser um jovem que é o sal da terra. Vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Você quer direção para a sua vida acadêmica, você quer direção para a sua vida profissional, você quer direção para a futura família? Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Agrade ao Senhor em tudo. Agrade o Senhor em tudo, porque Ele vai honrar a sua fidelidade, a sua obediência, a sua vida temente a Ele para a glória dEle. E muitos jovens hão de se achegar a Cristo através da vida de vocês. Muitos costumam dizer: nós ganhamos pessoas para Jesus. Eu não gosto particularmente. Eu prefiro dizer que nós levamos, como André levou Pedro até Jesus. Felipe, Natanael, nós só levamos, irmãos. Vamos, né, irmã? A gente só leva.
A palavra é dele, o Espírito Santo é dele, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Graças a Deus que não somos nós, porque senão o inferno ia ser pouco, se dependesse de nós, para que as pessoas crescessem em Jesus e o aceitassem como Senhor e Salvador. Todos participam. Bruna, você está conseguindo me acompanhar? Pode ir passando até todos participam. Já estamos concluindo, tá, irmãos? Senão vai virar vigília, né? Todos participam. Vamos ler, ó. Os jovens leiam ali. O que está escrito? Os jovens que estavam dormindo responderam. Agora, todos os jovens, todos adultos, encorajem e ensinem, líderes, discipulem, igreja, testemunhem. Irmãos, esse é um chamado para todos participar, ninguém pode ficar de fora. Deus deu para cada um de nós dons e talentos. Não tem uma pessoa que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, que não recebeu pelo menos um dom. Ele fala, pastor, não recebi nenhum. Querido, olha isso aí direito. Pelo menos um dom. Ninguém é desdondado. Vamos, né, irmão? Temos pelo menos um dom. E talentos que Deus nos deu para servir a Ele. A grande colheita não precisa de espectadores. Nós não somos crentes espectadores, nós somos crentes trabalhadores. Se você é membro dessa igreja e você não está integrado a algum ministério, todos participam. Deus está falando contigo hoje. Não olhe para o lado não, é com você. Você está servindo alguma área, seja qual for. Se você não sabe qual o dom que você tem, peça ao pastor, vai fazer um teste de dons com você, vai te orientar. Mas você tem um lugar, além de sentar no banco e assistir o culto e cultuar, de servir ao Senhor com alegria, porque nós somos um corpo. Todos os jovens ligados, dependentes e interdependentes. E Jesus é o cabeça. Quarto lugar, a colheita tem um nome: Jesus. Uma mulher. Aqui a igreja, sábado retrasado, recebeu uma caravana de quantos voluntários? 90 e pouco. A caravana lá em Samaria só tinha uma, recém-convertida. E a primeira coisa, quando ela se deu a conhecer a Jesus, ela queria saber o lugar da adoração. Ela falou que tinha vários maridos e Jesus falou que ela não tinha nenhum. Aí quando ela entendeu, Jesus falou, você já ouviu falar? Não, sou eu que estou falando contigo. Aí caiu a ficha dela. Aí o que ela fez? Ela largou o cântaro, o pastor Paulo Dias, e foi correndo. Preste bem atenção, olha aqui para mim. O que representa o cântaro? Aquilo que está entre nós e Deus, impedindo o cumprimento do chamado. Essa mulher foi retirar água, precisava do cântaro. Ela foi tirar água para ela, para o vizinho. Pessoas provavelmente pagaram para ela. E se ela abandona o cântaro, nossa, ela perdeu o dia. Ela ia ter que indenizar talvez as pessoas que pagaram para ela. Mas quando ela encontrou Jesus, deixou o cântaro de lado. Qual é o cântaro, meu irmão, minha irmã, que está impedindo de você servir ao Senhor na totalidade? Não é todo o tempo, o dia todo não. É na integridade daquilo que Ele está pedindo para você fazer. Mas você está segurando o cântaro. A primeira coisa quando ela... Pastor Paulo, larga o cântaro. Não, pastor, é meu cântarozinho de estimação, tão bonitinho. Aí quando ela entendeu, Jesus falou, você já ouviu falar? Qual é o teu cântaro? Quais são os teus cântaros? Nessa noite, siga o exemplo da mulher que não era no contexto humano, para aquela sociedade, exemplo para ninguém. Ela era a última da fila, da última da reserva, do último lugar. Mas foi com ela
que Jesus teve um encontro transformador, que mudou a vida dela e através da vida dela alcançou uma cidade. Se essa mulher foi usada por Deus, imagina cada um de nós aqui. Magé será pequeno, a sua família será pequena, a sua rua será pequena, o seu trabalho será pequeno, porque Deus está chamando para uma grande colheita. E Martinho Lutero vai dizer numa frase, não canso de repetir: a igreja de Jesus Cristo deve viver como se Cristo tivesse sido crucificado ontem. Que dia foi ontem? 15 de agosto. Foi crucificado ontem. Ressuscitou hoje, 16 de agosto. E vai voltar quando? Amanhã. Ai, meu Deus, crucificado ontem. Ressuscitado hoje. Volta mais. Não é desespero, é? Encha a tua botija de azeite. Tua botija está vazia? Enche hoje. Ou comece a encher hoje. Está pela metade completa. Está transbordando. Ô, glória! Deixa inundar todo mundo que estiver ao seu redor do Espírito Santo do Senhor. E aí no versículo 42, os samaritanos se aproximam e dão um feedback para aquela mulher. Olha só, até agora nós estamos ouvindo pelo seu testemunho. E aí os samaritanos fizeram um convite audacioso. Falaram: Jesus, fica 2 dias aqui com a gente. Jesus, quando passou ali, não estava bem. E o samaritano mais ainda, fica 2 dias. Jesus ficou. Aí Jesus chega e fala, os samaritanos chegam e falam para a mulher: olha só, até agora nós ouvimos o que você falou dele, mas agora nós estamos ouvindo direto dele. Porque quando nós levamos a pessoa até Jesus, aí aquela pessoa começa a ter um relacionamento com Jesus. Nós somos apenas o quê? Um instrumento facilitador, um encorajador, um discipulador. E aí, o que os samaritanos falam? Agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este que você nos apresentou verdadeiramente é o Salvador do mundo. Esse jovem que você apresentou para os jovens da sua escola, ele vai dizer: olha, meu querido, agora eu entendi. Aquele texto que você compartilhou, aquela oração que você fez, aquele louvor que você enviou para mim, agora eu entendi que esse Jesus que você serve, que você adora, que você ama, eu quero Ele na minha vida, porque eu tenho visto Ele em você. Os samaritanos se aproximam e dão um feedback para aquela mulher: olha só, até agora, você não precisa ser famoso, meu irmão, você não precisa ter 30, 40 ou 50 anos, você só precisa ter Jesus. Essa mulher era famosa ao contrário, mas recebendo Jesus ela se colocou disponível. E na maioria das vezes nós damos a desculpa da falta de disposição, dizendo que não temos disponibilidade. Quem tem disposição para fazer a obra encontra disponibilidade. Quando nós temos disposição para fazer a obra, Deus dá disponibilidade. O meu trabalho não deixa. Peça a Deus para te dar um horário melhor, para que você tenha tempo para servir, para adorar. Você precisa estar disponível, você não precisa ser famoso. A mulher samaritana tinha um testemunho e contou o que Jesus havia feito. Quando ela falou inicialmente com os samaritanos, aí não, cadê ele? O que a mulher falou? Vem e vê. Isso, jovem, que você tem que fazer. Isso, mensageiro, embaixador, mensageiro, casal, irmãos da maturidade. Você fala de Jesus, a pessoa: cadê? Como? Venha ver, venha ver. Veja a minha vida, como era antes de eu encontrar Jesus, como a minha vida transformou quando encontrei Jesus. E se for você, lá no final, e se for você, pode passar. E se for você? Isso. Quem vai falar de Jesus na sua escola? Quem vai falar de Jesus no seu trabalho? Quem vai alcançar aquele seu amigo? Quem vai discipular um novo convertido? A resposta não é o irmão que está do seu lado, a resposta é você, porque Deus está falando com você. Quem tem disposição para fazer a obra, então olhe, escolha e ore por 3 pessoas.
Peça a Deus uma pessoa para você orar, ou 2 ou 3, uma pessoa com quem você possa conversar sobre Jesus, uma pessoa que você possa convidar para o culto jovem, se for da idade do embaixador ou mensageira, um culto na igreja. Ore, vá, fale, convide, discipule. Aí o apelo final. O Senhor, esse não, no caso, é você apelando para o Senhor. Nós começamos do apelo do Senhor. Quem quer ser trabalhador da minha colheita? E agora somos nós. Senhor, posso ser um trabalhador nessa colheita? Que você possa orar nesse sentido. Senhor, eu quero ser um trabalhador nessa grande colheita. E eu quero encerrar, agora encerrando mesmo, contando uma história. Havia um jovem, provavelmente morava em Magé. É uma história com ela, tá? E esse jovem gostava de fazer aquelas perguntas enigmáticas. Ele fazia, mas ninguém respondia. Ele lembrou, tem, acho que fundador de Magé, nem sei quantos anos tem Magé. Fundador de Magé, que ele é muito sábio, ele é muito inteligente, muito experiente. Eu vou fazer essa pergunta para ele. Mas o que ele elaborou, pastor Paulo Dias? Ele pegou um passarinho e botou dentro da... Aí eu vou chegar lá para o sábio e vou perguntar, sábio, esse passarinho que está dentro da minha mão, está vivo ou morto? Mas ele já elaborou a estratégia. Se ele falar que o passarinho está vivo, eu aperto o passarinho, não muito, ele sufoca e morre. Se ele falar que o passarinho está morto, eu abro a mão, o passarinho voa, ele erra. E dito feito, ele chegou, tocou a campainha, o sábio atendeu, ele se apresentou. Sem maiores delongas, eu gostaria de fazer um desafio. Aí o sábio falou, pois não, meu querido. O senhor está vendo aqui na minha mão direita, dentro dela tem um passarinho. O senhor saberia me dizer se esse passarinho está vivo ou morto? Aí o jovem, quem nasce em Magé, o quê? Magéense? Magéense já, né? De carreira. Olhou bem nos olhos daquele jovem. Por 30 segundos, sem tremer, sem piscar os olhos, total silêncio, e após 30 segundos ele respondeu, a decisão é sua. Se você quiser que esse passarinho morra, você pode apertar a sua mão, não muito, já será suficiente para ele morrer. Mas se você quiser que esse passarinho voe, viva, abra a sua mão, ele vai viver. Você quer participar como PIB de Suruí da grande colheita de Deus? Até quando Jesus voltar, a decisão é sua. As inscrições estão abertas permanentemente. Não deixe para amanhã, porque a hora é hoje, o momento é agora. Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos te louvar.